Bom dia a todos. Hoje, 8 de outubro de 2020, né, neste exato momento, às 9h02, vamos transmitir ao vivo a primeira audiência pública referente à apresentação do PDM, o Plano Diretor do município de Jumirim. Essa audiência tem transmissão ao vivo pelo site da Prefeitura e está aberto para manifestações dos participantes através do canal via chat. Ressaltamos que esse formato de apresentação está sendo utilizado em virtude da pandemia, que orienta para que sejam evitadas as aglomerações. Bem, o objetivo dessa audiência é apresentar as propostas do PDM, o qual se iniciou em agosto de 2019, onde de lá para cá já foram realizadas 4 etapas desse processo. Essas etapas seguiram na seguinte ordem. A primeira etapa foi a elaboração do plano de trabalho. A segunda foi realizar o diagnóstico da legislação urbanística, que é a lei atualmente em vigor no município. A terceira etapa foi a realização do diagnóstico urbanístico do município. E, por fim, a quarta etapa está sendo agora a apresentação, assim como a revisão da lei de uso e ocupação do solo. Após a realização das etapas anteriormente citadas, no início de setembro deste ano, de 2020, foi disponibilizado todo o conteúdo dessas etapas no site oficial do município, que é o www.jumirim.sp.gov.br. Conteúdo estes que são as propostas levantadas como forma de divulgação e até mesmo para que todos os munícipes possam tomar conhecimento dos trabalhos relativos ao PDM. Ressaltamos ainda que para chegar nesta etapa, que é a apresentação do PDM, foram realizadas diversas reuniões, inclusive com a participação de todas as secretarias municipais, para que pudéssemos chegar a um melhor resultado tocante à elaboração do plano. Também queremos dizer sobre a importância da participação da população, contribuindo com perguntas, sugestões, dúvidas que poderão ser encaminhadas para o seguinte e-mail: pdm@jumirim.sp.gov.br. Vou repetir: pdm@jumirim.sp.gov.br. Bem, pessoal, assim sendo, dando prosseguimento aos trabalhos, passarei agora a palavra para o senhor Darcy Schiave, prefeito municipal, falar um pouco sobre a necessidade, a obrigatoriedade, assim como a importância da elaboração do plano diretor para o município de Jumirim. Senhor prefeito, bom dia. Por gentileza, está com o senhor a palavra. Bom dia, Edgar. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que estão participando da audiência pública. A necessidade de plano diretor se dá em razão de fatos que não seriam exigidos de Jumirim. Porque, na verdade, o Estatuto da Cidade, ele preconiza que só os municípios acima de 20 mil habitantes têm que ser elaborado o seu plano diretor. Ocorre que Jumirim está com um pouco mais de 3.400 habitantes, não haveria necessidade. Só que, como Jumirim faz parte da região metropolitana, há necessidade de ser executado o plano diretor. Então, a gente estava aguardando o macrozoneamento do plano diretor da região metropolitana para a gente poder fazer o nosso, mas não saiu ainda, então resolvemos, e através de um pedido, uma determinação praticamente do Ministério Público de Tietê, que nos obrigou a desencadear a feitura do plano diretor. Então, já nos meados do ano passado, nós iniciamos um processo licitatório, o qual houve uma firma vencedora,
e ela começou a elaborar o plano diretor. A nossa meta de entregar esse plano diretor ao Poder Legislativo estava prevista por meio do ano de 2020, mais ou menos. Mas, devido à pandemia, ocorreu uma suspensão das atividades do plano diretor, porque envolveria audiências públicas como essa que nós estamos falando, mas seria audiências presenciais, e poderia haver contaminação de pessoas e também dos próprios, da própria firma que está elaborando o plano diretor. Então, agora nós retomamos, mas de maneira online. Então, estamos dando continuidade nessa reunião de hoje e vamos fazer com que os nossos munícipes também queiram participar e colocar alguma sugestão que for necessária. Por outro lado, eu quero dizer que a importância do plano diretor, isso aí é que vai nortear o nosso município por mais 10 anos, praticamente. E também alerto que tudo que sair daqui, que for remetido à Câmara Municipal, poderá ser alterado lá. Caso os nobres vereadores ou a população lá, que não sei se através deles queiram fazer outras audiências públicas no Poder Legislativo, então poderá ser modificado. Mas nós pretendemos entregar esse plano diretor ainda até o fim desse mês, ou o mês que vem a gente mandar para a Câmara Municipal. Agradeço a participação de todos e vamos ter uma excelente audiência pública que eu espero. Obrigado, pessoal. Obrigado, prefeito, pela vossa contribuição. Bem, pessoal, dando continuidade a esta audiência pública, iniciaremos a apresentação do PDM do município de Jumirim. E para apresentar as propostas, vamos convidar a senhora Sandra Neves, que obtém a formação de arquiteta e urbanista, representante da empresa Oliver Arquitetura, que é a empresa contratada para assessorar o município de Jumirim na elaboração do PDM. Arquiteta Sandra, bom dia. Por gentileza, faça uso da palavra e uma ótima apresentação. Bom dia, Edgar. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela com vocês da apresentação que eu vou fazer e no final a gente vai abrir aí para que vocês se manifestem, coloquem suas sugestões e propostas. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Sandra, como o Edgar falou, e estamos à disposição de vocês. Está compartilhado aí, Edgar? Sim, Sandra, está na tela. Sim. Ok. Então, reforçando aí o que o prefeito falou, o plano diretor é uma lei que nós estamos juntos construindo, que tem como objetivo organizar, né, o crescimento do município, as áreas de expansão urbana, o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. Na lei do Estatuto da Cidade está definido que esta lei do plano diretor precisa ser revista a pelo menos cada 10 anos. O plano diretor inclui ainda, além das propostas de expansão urbana, de uso e ocupação, propostas de políticas setoriais, de educação, de meio ambiente, de saúde, de desenvolvimento, de transportes, e deverá ser revista a cada 10 anos. Agora, um pouco da contextualização histórica aí, né, das exigências. Na Constituição Federal, artigos 182 e 183, tem lá uma exigência de que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos diretores. E também aqueles municípios que pretendem aplicar
o instrumento de IPTU progressivo, Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo, aquele que vai aumentando a cada ano. Então, essa era a exigência da Constituição Federal. A Constituição do Estado de São Paulo também define em seu artigo 1º aí, que os municípios, todos os municípios do Estado de São Paulo devem elaborar seus planos diretores. Já o Estatuto da Cidade, né, que regulamenta aí os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, criando aí regras e orientações para a elaboração dos planos diretores, amplia essa exigência que consta na Constituição Federal de que os municípios com 20 mil habitantes precisam fazer os seus planos diretores, para também, no artigo 41, todos aqueles municípios que estiverem inseridos em região metropolitana. No caso, o município de Jumirim está inserido na região metropolitana de Sorocaba, ali em vermelho, a norte, com divisa com Tietê e Serquilho. O município de Jumirim faz parte dessa região metropolitana de Sorocaba e, por isso, essa exigência da elaboração do plano diretor. Para a elaboração do plano diretor, o município, então, decidiu abrir um processo licitatório por tomada de preços de menor preço, onde eles fizeram um termo de referência, que é o escopo dos serviços de forma detalhada tecnicamente, com as etapas que deveriam ser cumpridas para a elaboração do plano diretor. Um plano de trabalho, umas etapas 2 e 3, que são do diagnóstico, e uma 4ª etapa, que são as propostas do plano, que é o que nós estamos trazendo para vocês hoje, as propostas básicas da lei do plano diretor. E nesse processo licitatório, a empresa Oliver, que é de Ribeirão Preto, atendeu às exigências técnicas, né, as exigências de acervo técnico e de qualificação técnica exigida pelo município e apresentou um menor preço. Então, na lei do plano diretor, alguns objetivos são objetivos principais, são eixos, né, principais de desenvolvimento do município, e esses objetivos constam na lei, que é consolidar o crescimento e o adensamento da cidade, integrando o sistema viário e transporte. Estimular a distribuição espacial da população e das atividades econômicas em áreas já dotadas de infraestrutura e equipamentos públicos. Otimizar essa infraestrutura que já existe, esses equipamentos públicos já existem, estimulando a ocupação nessas áreas já infraestruturadas. Definir uma hierarquização para o sistema viário, quais são as vias principais, quais são as vias secundárias, as coletoras, de forma a propiciar o melhor deslocamento de pedestres e veículos. Promover uma diversificação de atividades compatíveis, né, para que tenha um uso misto dentro de cada zona, dentro de cada região. Permitir um adensamento, né, para melhor utilizar a infraestrutura existente, né, que permitir que mais pessoas morem naquelas áreas que já estão com infraestrutura e com equipamentos públicos. Permitir tipologias diferenciadas de edificações e formas de ocupação no território. Simplificar o zoneamento, né, de tal forma que as pessoas possam verificar o zoneamento e entender o zoneamento, que é muito importante para todos os envolvidos. Induzir ocupação nas áreas que não estão edificadas, que são subutilizadas ou que não estão utilizadas e que
são dotadas de infraestrutura e equipamentos públicos, né? Essas áreas que estão dentro das áreas já consolidadas, da área urbana já consolidadas, e que não tem nenhuma construção, e que elas estão ali recebendo toda a infraestrutura, e, enfim. Qualificar os centros de bairros, né, que são as referências das comunidades. Esses centros de bairros são aqueles centrinhos que existem nos bairros, que tem uma padaria, uma farmácia. Então, é qualificar esses centros de bairros, né, que isso proporciona que as pessoas não fiquem se deslocando de uma região para outra do município, da área urbana. E promover a regularização das construções civis. Bem, o território do município de Jumirim, como proposta, a gente traz um macrozoneamento, que é a subdivisão desse território em grandes zonas. São zonas que são estabelecidas de áreas diferenciadas de adensamento e uso-ocupação do solo, dando a cada região a melhor utilização em função das diretrizes de crescimento, mobilidade urbana e das características ambientais e locacionais. A proposta, que foi discutida com os técnicos do município, com as diversas secretarias, é a da criação de 4 grandes zonas, de 4 macrozonas. Uma macrozona rural de uso sustentável, uma macrozona especial ambiental, uma macrozona de expansão urbana e uma macrozona urbana. Aqui está espacializado essas 4 macrozonas. A norte, na divisa com Tietê, tem a macrozona especial ambiental, e também aqui na divisa com o Laranjal Paulista, a oeste, e um pedacinho a sul, a macrozona rural de uso sustentável, que é essa amarela, a macrozona de expansão urbana, que é essa de número 3, essa azulzinha, e a macrozona urbana, que é essa vermelha, que se desenvolve ao longo da rodovia. A macrozona especial ambiental é aquela formada por áreas de conservação e preservação ambiental, que são essas em verde, a de número 1. Além dessas que estão indicadas aí, as áreas são incluídas ainda áreas as faixas de preservação ambiental ao longo de rios e nascentes, as encostas de morros com declividades superiores a 30%, e áreas sujeitas a desastres naturais, conforme cadastros municipal, estadual ou federal. A macrozona rural de uso sustentável, ela é composta por espaços não urbanizáveis destinados à produção agropecuária, silvicultura, conservação de recursos naturais e a contenção do crescimento da área urbana, que deverá utilizar preferencialmente o manejo do solo sustentável. Então, é uma macrozona, uma grande zona de uso rural e sustentável. Aí nós temos uma macrozona de expansão urbana, que é composta por espaços adjacentes às zonas urbanizadas e que serão destinadas preferencialmente aos usos residencial e comércio. Então, seria como que um estoque de terras para uma futura expansão da área urbana consolidada, da macrozona urbana, que é essa em azul. E, por fim, a macrozona urbana, que é composta pelas áreas urbanas já consolidadas ou em processo de consolidação, que apresentam uma maior densidade construtiva e populacional e que requerem uma qualificação urbanística em condições de atrair investimentos imobiliários privados.
Dessas macrozonas, resulta aí um perímetro urbano que inclui a macrozona urbana consolidada e a macrozona de expansão urbana. Aquelas duas, a vermelha e a azul. Bom, aqui tem a proposta de zoneamento, também bastante discutida e pensada com os técnicos do município, que a gente traz hoje aqui para vocês, para pensar com vocês e escutar de vocês, né, as propostas e sugestões. Então, foram criadas a zona de uso, a zona urbana central, a ZUC, a zona de uso misto, a zona predominantemente residencial 1, a zona predominantemente residencial 2, a ZPI, a zona predominantemente industrial, a ZER, a zona exclusivamente residencial, a ZR, que é a zona rural, e a ZPA, que é a zona de proteção ambiental. Para cada uma dessas zonas, tem, então, uma tabela que indica os usos permitidos, os usos tolerados e os usos permissíveis. Os usos permissíveis são aqueles que, após a análise técnica da Câmara Técnica, poderá ou não ser permitido, aprovado. Então, aqui nós temos esse círculo escuro, que no mapa maior mostra a localização dessa zona urbana central, que é onde hoje tem o centro aí de Jumirim, que tem usos permitidos como R1, R2, R3, R4 e R5, que R1 são residências unifamiliares isoladas, R2, as residências agrupadas horizontalmente, geminadas, R3, os edifícios residenciais, R4, as habitações coletivas de permanência prolongada, tais como internatos, asilos, casas de repouso, excluídos hotéis e motéis, e a R5, que são os conjuntos habitacionais edificados em quarteirões resultantes de parcelamento do solo para fins urbanos. Só um minuto que eu vou. O código CSSGR, que são comércio e serviços sem geração de ruídos, que são os estabelecimentos de alimentação de âmbito local, notadamente armazém, empório, mercearia, casas de carnes, açougues, avícolas, peixaria, quitanda, frutaria, padaria e panificadora, bar e pastelaria, adega, rotisserie, disque pizza, alimentos para animais, aperitivos e petiscos, lanchonetes, sucos e refrescos, confeitaria, doceria, cafeteria, bombonière e sorveteria. Os estabelecimentos diversos de âmbito local, as bancas de jornais e revistas, bazar, armarinhos, a casa lotérica, charutaria, floricultura, livraria e papelaria, utensílios domésticos, vidraçaria, lojas de vestuários, instrumentos e materiais de saúde, equipamentos para instalações elétricas e hidráulicas, equipamentos para camping, aquários, caça e pesca, estúdios fotográficos e produtos de informática, chaveiro e bicicleta. Construtoras, imobiliárias, escritório contábil, agência de turismo, profissionais liberais, agência de empregos, segurança, biblioteca, concessionária de motos, automóveis, peças e acessórios, lan houses, cybercafés. Estabelecimentos de saúde de âmbito local, notadamente farmácias de manipulação, drogarias, perfumaria e cosméticos, consultórios médicos, laboratórios de análises clínicas, funerária e óticas. Esses são os usos permitidos
nesta zona urbana central, nessa ZUC indicada aqui em lilás. Tem como um coeficiente mínimo 0,5, um coeficiente básico de 1 e um coeficiente máximo de 2. A zona predominantemente residencial, que é a ZR1, tem novamente aqueles mesmos códigos da R1, R2, R3 e R4, que falei há pouco, daquelas áreas residenciais, com habitações coletivas, habitações isoladas, e o CSSGR também, que eu acabei de ler, que são comércio e serviços sem geração de ruídos. E o uso permissível do CSRD, que eu vou ler aqui para vocês também. Que são comércio e serviços geradores de ruídos diurnos, tais como estabelecimentos que utilizam máquinas ou utensílios ruidosos, notadamente marcenarias com serras elétricas, serralherias, oficinas mecânicas com serviço de funilaria, lojas de aparelhos de som e áudio, desprovidas de cabines acústicas, clínicas veterinárias, canis, escolas de adestramento de animais e congêneres, alfaiate, costureira, sapateiro, lavanderia. Estabelecimentos varejistas, notadamente supermercados e mercados, locais de concentração de pessoas, notadamente salas de espetáculo, locais de cultos e congêneres, inferior a 500 metros quadrados. Estabelecimentos particulares de ensino, inclusive academia de ginástica ou esportes, escolas de idiomas, de dança, de música, escolas profissionalizantes, autoescolas, estabelecimentos particulares de saúde, notadamente ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas de fisioterapia, salões de beleza, barbearia, clínicas de estética, agências bancárias, locadoras de veículos, correios, estabelecimentos recreacionais ou de turismo, compreendendo hotéis, pousadas, restaurantes, bares e etc. Nesta zona predominantemente residencial, o coeficiente de aproveitamento mínimo é de 0,5, o coeficiente básico de 1 e o coeficiente máximo de 1,5. A zona predominantemente residencial 2 repete aí as R1, R2, R3, R4, R5 e mais o CSS-GR, que eu já li para vocês aqui, e inclui aí o residencial em glebas, que compreende os conjuntos habitacionais em condomínio, edificados em terrenos não parcelados. O uso admissível de CSRD, que eu também já li aí para vocês o código, né? Que são os comércios e serviços geradores de ruídos diurno. A zona predominantemente residencial, ela tem como CA mínimo, né, coeficiente de aproveitamento mínimo 0,5, o básico de 1 e o máximo de 1,5. A zona predominantemente residencial 2 repete aí os mesmos códigos de residências, né? E o mesmo uso permissível, CSRD, e o mesmo coeficiente mínimo de 0,5, o básico de 1 e o máximo de 1,5. A zona exclusivamente residencial é o código R1, né?
apenas residências unifamiliares isoladas, e a zona exclusivamente residencial, ZER, terá como coeficiente mínimo 0,5, o coeficiente básico 1 e o coeficiente máximo de 1,5. A zona predominantemente industrial, que é essa área aí ao longo da rodovia, a norte. A zona predominantemente residencial tem aí as indústrias 1, 2 e 3, tem como usos. Deixa eu. As indústrias virtualmente sem risco ambiental, que é a I1, as indústrias de risco ambiental leve, que é a I2, as indústrias de risco ambiental moderado, que é a I3, e as indústrias de risco ambiental alto, que é a I4. Os usos tolerados: é tolerado residência unifamiliar isolada e o comércio e serviços sem geração de ruídos. O uso permissível a R4, as habitações coletivas de permanência prolongada, tais como internatos, asilos, casas de repouso, excluído aí hotéis e motéis. O comércio e serviços perigosos, que pode ser permissível, desde que aprovado pela Câmara Técnica, que são os depósitos de materiais perigosos, notadamente explosivos, fogos de artifícios, depósitos de gás, tóxicos ou inflamáveis, produtos químicos, tintas e vernizes, derivados de petróleo, solventes, artefatos de borracha, pneus, resinas e gomas e radioativos. Tem como coeficiente mínimo 0,5, o coeficiente básico 1 e o coeficiente máximo 1,5. A zona predominantemente residencial 1 tem uma outra faixa, que é essa que está demarcada aí com esse círculo escuro no mapa grande, em detalhe aqui no mapa da direita. E essa área repete o mesmo uso permitido, tolerado e permissível e os mesmos coeficientes de aproveitamento. A zona de uso misto, que tem como uso permitido todas aquelas as residenciais, né? Residência 1, 2, 3, 4 e 5, e mais o comércio e serviços sem geração de ruídos, e como uso permissível o CSRD e o CSRN, que eu também já li aqui para vocês. Na lei de uso e ocupação do solo, que vocês vão receber junto com a lei do plano diretor que o município vai enviar, tem toda a definição desses usos, tem detalhadamente cada um desses usos, o que será permissível, o que será permitido e o que será tolerado em cada uma dessas zonas. Então, a zona de uso misto, ela tem como CA mínimo o 0,5, CA básico 1 e o CA máximo 1,5. Novamente aí uma outra área, uma outra demarcação de área de uso misto, repetindo aí os mesmos usos tolerados, permitidos e permissíveis, e os coeficientes de aproveitamento também são os mesmos. Aqui, para as zonas, tem também uma proposta de dimensão mínima de testada dos lotes e dimensão mínima dos lotes, de cada um dos lotes, sendo que na zona urbana central, a dimensão mínima da testada é de 9 e a dimensão mínima do lote de 200.
A zona de uso misto, a mínima detestada é 9 e a mínima do lote 200. Nas R1, seria uma testada mínima de 9, uma dimensão mínima de 200. Nas R2, uma testada mínima de 12, uma dimensão mínima de 300. Uma zona exclusivamente residencial, com uma testada mínima de 10 e uma dimensão mínima de 250. Uma zona predominantemente industrial, com uma testada mínima de 20 e uma dimensão mínima do lote de 1.000. Então, é o que a gente tinha para apresentar e agora nós vamos abrir aí o chat para vocês apresentarem suas propostas aí. Vou passar a palavra para o Edgar, para ele dar continuidade aí. Ok, Sandra. Obrigado pela apresentação e contribuição, né? E eu aproveito para ressaltar novamente sobre a importância da participação da população, contribuindo, né, com as perguntas, sugestões, dúvidas, podendo encaminhar para o e-mail, né, que é o pdm@jumirim.sp.gov.br, que está lá no chat, né? Agora, vou verificar aqui se já há algumas perguntas, algumas situações aí no canal do chat. Então, até o momento não surgiu nenhuma pergunta ainda. Tá lá. Olha lá, o Danilo, ele está perguntando como ficaram as chácaras de recreio. Sandra, o técnico engenheiro Adenilson, tem alguma fala sobre essa questão? Edgar, ele pode anotar o e-mail dele e nós respondemos, porque aí a gente mostra o mapa, mostra tudo direitinho. É possível fazer isso? Pergunta para ele. Sim. Danilo, é possível você deixar um e-mail seu para que a gente se comunique e mande para você o mapa e a resposta sobre isso? Tiago, o Adenilson, ele tá com acesso livre? Pessoal do TI? O Danilo respondeu, Sandra, que com certeza depois ele vai ver mais de perto essa questão das chácaras. Mas eu gostaria muito que ele passasse o e-mail para a gente responder e enviar o mapinha direitinho e a resposta e o artigo da lei. Sim, Danilo, por gentileza, deixe o seu contato de e-mail para que a gente possa responder até oficialmente. É o Danilo do Jurídico da Prefeitura, então a gente tem o contato dele, Sandra. Ah, tá certo, Danilo. Tá certo. O engenheiro Adenilson nos escuta? Dorivana, a sua área está exatamente aonde? Edgar?
Oi, Sandra. Eu prefiro também que ela deixe o e-mail para que a gente possa responder, porque ela está dizendo que ela tem uma área, pelo que eu estou entendendo, ela tem uma área que fica na zona rural, próximo às áreas urbanas. Não dá para a gente responder sem saber exatamente em que local está essa área dela, porque às vezes está numa divisa que é uma zona X ou uma zona Y. Então, para responder com mais segurança, eu prefiro que ela indique exatamente, passe as coordenadas do terreno, ou que ela indique naquele mapa que a gente deixou e que tem apresentado e que está no site da prefeitura, exatamente aonde está a área dela, para que a gente possa passar para ela não só que zona que ficou, mas todos os índices urbanísticos, o coeficiente, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, enfim, todos os índices urbanísticos a respeito da sua área, para a gente, para a gente responder isso, é preciso que a gente tenha certeza da localização da sua área. Perfeito, perfeito. Porque tem várias áreas que são da área rural e que estão próximas da área urbana e que o zoneamento é diferente. Pode ser uma zona industrial, pode ser uma zona de uso misto. A gente precisa realmente ter a localização exata da sua área. Sim, sim. Pode ser, Dorivana? Até aproveitando o gancho A não ser que você... da pergunta da Dorivana, né? Pode acontecer, essa pergunta que a Dorivana fez, vai acontecer com todas as propriedades lindeiras ao perímetro urbano, zoneamento, né? E como você falou, Sandra, essas propriedades realmente a gente vai ter que o proprietário nos apresentar a delimitação da sua propriedade para a gente ver aonde ela está Exatamente. inserida. Isso, perfeito. E não só indicar a zona que ela está inserida, bem como indicar os índices urbanísticos que vão que são aplicados nesse local, nessa área. Ok. O tamanho mínimo do lote, o tamanho mínimo Isso. da testada, enfim, tem uma série de informações. Isso. E a Dorivana também ela é uma funcionária pública, então a gente tem um acesso rápido para fazer essa resposta para ela. Ótimo, Tá? que bom. Mais alguma pergunta? Sandra, enquanto de repente ocorre mais alguma pergunta, aquele link que nós havíamos passado para você, que tem a delimitação, o zoneamento, aquele mapa todinho, você poderia explanar ele aí? Como que Você tá? passou pelo. Você me passou pelo e-mail, né? Eu vou ter que acessar o meu Um e-mail Maps. e. Foi pelo e-mail que você me passou ou pelo Sim, WhatsApp? pelo Deixa eu ver e-mail, se foi pelo pelo e-mail, WhatsApp. pelo Pelo e-mail. e-mail? Então, a minha tela não está compartilhada aí, não, né? Sim. Não, ainda não, perdão. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui da Tanira, se seria possível voltar o mapa para explicar as localizações, que é exatamente Peraí. esse que eu estava citando, É isso que porque você está procurando, né? facilitaria a visualização do pessoal. Pode tirar. A Tamira já fez a pergunta. Será que foi esse aqui? Só mais um minutinho, estou procurando aqui. Tranquilo, verifique com Veio calma. através do seu e-mail, do Jumirim. obra@jumirim, né? Porque eu encontrei zoneamento. Eu acho que é isso aqui.
Compartilhe para a gente verificar. Eu acho que é isso aqui mesmo. Espera aí. É que não está... Teria que aparecer aqui já e não está aparecendo. Eu vou enviar aí, você tenta compartilhar, porque você tem o teu TI aí, ele pode te ajudar, não tem? Sim. Porque eu estou com o zoneamento aberto, ele está aberto aqui na minha frente, mas eu não estou conseguindo compartilhar. Apesar de que a janela do aplicativo está aberta, ela aparece eu e você, a minha apresentação que eu fiz, mas não aparece o que está... acho que agora sim. Apareceu aí? Sim. Pronto. É esse aqui? Isso, esse mesmo. Aqui a gente não vai conseguir dar um zoom nele, né? Isso, beleza. Qual seria a zona que você gostaria de ver exatamente? Que aí eu posso chegar perto dessa zona que você está querendo agora verificar. Pode falar. Mas... Bom, Sandra, vou tentar te ajudar. E dá um zoom para mim em cada zoneamento. Você quer olhar zona por zona? Isso, dá um zoom para mim que eu vou tentar explanar. Isso, Aqui é a zona predominantemente residencial. Ok. As R1. Certo. Então, ó, essa zona, que é essa zona amarela clara aí, né? Ela está pegando uns limites. Eu vou tentar explicar porque talvez, se for essa a propriedade da Durivana, ela já vai ter um norte em relação à sua localização, né? Porque pode ser que seja outra propriedade que ela estivesse se referindo. Mas essa zona, ela está ali, lindeira à rodovia Marechal Rondon, né? Praticamente o dispositivo de acesso, né, que é o trevo principal de entrada de Jumirim, né? E aí ela vai percorrendo ali pelo limite daquele terreno da prefeitura, que é a garagem municipal, delimita ali pela mata, ela abraça a propriedade aí, pessoal, da Floriza, né? Floriza, e pega também parte da propriedade ali ou toda, não sei, isso é o proprietário que vai ter que nos informar, parte da propriedade de Jânio, depois ela segue pela estrada municipal, pega o alto do morro ali, aquela propriedade da família Gardenal, né? Contorna o bairro Morada do Sol e vem pelaquela estrada que tem ali, vou dar uma referência para o pessoal, onde saía aquele antigo caldo de cana. Então, ela fecha esse perímetro, né? Essa é a zona predominantemente residencial 1. Esses são os limites desse zoneamento. Vamos para outra zona, Sandra, por gentileza? A zona exclusivamente residencial, Isso. que tem como uso permitido a R1. Isso. Residência unifamiliar. Essa Você quer zona, que leia usos? Não. essa zona ela é exclusivamente porque esse é o empreendimento que foi realizado há anos atrás, que é o bairro São Mateus, né? Então, quando esse empreendimento nasceu, ele já nasceu exclusivamente residencial. Então, nós permanecemos ele no mesmo formato.
A zona urbana central. A zona urbana central é aquela que você, na sua apresentação, já explanou os usos, né? Onde ela praticamente pega realmente a parte central de Jumirim, né? Delimitada aí pela rua Escatena, e margeando no oposto pela ferrovia, né? E onde ela vai até a divisa com a propriedade dos Baso. Então, ela fecha esse perímetro. Ela pega toda aquela área ali do Matiusi, onde já tem consolidado a aprovação de um loteamento. Então, essa área está inserida dentro desse zoneamento. Está ok assim, Sandra, essa explanação desses perímetros? Não estou te ouvindo, Sandra. Isso é muito importante, porque as pessoas conseguem identificar exatamente o local com essa Certo. que quem mora na cidade consegue passar, né? Sim. Essa zona, essa cor roxa que está na tela, seria a zona predominantemente industrial, né? Ela tem o seu início também ali na divisa da rodovia e a propriedade da prefeitura, que é a garagem municipal ao lado do alto posto Juma, né? E ela, depois que passa a estrada ali onde era o caldo de cana, pessoal, ela praticamente segue em paralelo à rodovia, numa faixa de 250 metros, né? E vai até, se eu não estou enganado, a divisa do município, né? Margeando 250 metros. E no lado oposto, da mesma forma, 250 metros, margeando a rodovia Marechal Rondon, chegando ao ponto inicial, né? Fechando assim o perímetro da zona predominantemente industrial, a qual, né, vai ter todos os seus usos detalhados conforme a Sandra já apresentou. Vamos falar da zona de uso misto? A outra zona predominantemente industrial, que tem os mesmos coeficientes que... Aproxima, por gentileza, dá um zoom nela para mim, Sandra. Tá bom assim? Você pode dar um zoom, por gentileza, em um início, só para mim visualizar bem e ver a referência? Aqui assim? Aí tá bom, perfeito. Bom, também é uma zona predominantemente industrial, né, conforme a que eu citei anteriormente, porém em outra localização. Ela dá o início ali no início entre o ponto de divisa da rodovia Marechal Rondon, no KM 167, que também é o início da rua Octávio Bertola, onde vai para o bairro Ipiranga, né? Então, ela também vem em uma paralela com a rodovia Marechal Rondon. Pode ir seguindo, Sandra? Caminhando. Aí ela parou. Volta um pouquinho. Aí, obrigado. Aí ela vem, né, margeando de lá para cá, aproximadamente aí em 250, 300 metros, até ali a Treliças Faulim, né, que é esse lado direito, né. Aí ela já abre também para o lado esquerdo, né, onde pega as cerâmicas Faulim, contrário, Sandra, isso. E aí ela vai desse lado esquerdo, né, nessas linhas de divisa, praticamente foi considerado a divisa de propriedade ali, que são os fundos da propriedade da família Faulim, né? E mais abaixo, ela está consolidando o abatedouro. Permanece lá, Sandra, por gentileza. Aí, obrigado.
E aí ela abre porque ela já pega onde já está instalado, né, uma indústria que é o abatedouro de aves, né, e ali fica delimitando a divisa dessa zona industrial. Depois ela retoma no lado oposto da rodovia. Pode subir, Sandra, por gentileza? Por favor, é o contrário, perdão. Descer. Descer. Aí. E aí ela faz uma delimitação em uma área onde já tem um potencial, né? Inclusive tem outras empresas já instaladas, que é ali no sentido a empresa Servimar, Maria do Céu, né? Então essa área, a princípio, foi entendida pelo município de que seria um polo importante para essas empresas, para as indústrias. Então esse é aproximadamente aí um relato, né, do perímetro, mas eu quero deixar em aberto e também assim que a esses proprietários lindeiros dessas zonas, quem tiver alguma dúvida, como eu já citei anteriormente, que se remetam ao nosso e-mail, né, do PDM, com perguntas, ou até mesmo que faça contato com a gente aqui na prefeitura, estamos abertos a recepcionar todos os interessados, né? E agora vamos falar da macrozona de expansão, que é essa azul, Sandra, é isso? Você consegue aproximar? Agora, você não falou de uso misto. Vou chegar Quer lá. voltar? Não? Não. Quer falar primeiro da expansão? Qualquer ordem, tanto faz. Tá, essa zona de expansão aqui. Isso. Dá um zoom nela, aproxima um pouco. Aí tá aí. Vamos começar daqui. Isso, tá ótimo. Bem, essa zona macrozona de expansão, essa, né, Sandra? Exatamente. Essa cor azul que se encontra na tela, ela tem ali início, eu vou dar como uma referência, aquela estrada municipal que passa ali pela propriedade também dos Paulin, né? Do senhor ali, Ademir do Nascimento, né? Então, posterior a zoneamento industrial, ela tem essa faixa azul, que ela está como uma área de espera para futura expansão urbana, né? Então, ela delimita ali em um perímetro considerável de potencial, né, pela topografia, e ela percorre e vai até a estrada, aproxima lá em cima, por gentileza, Sandra, a estrada municipal, aí, perfeito. Essa aqui? Isso. A estrada municipal dos Dordete, né, do bairro Dordete. Então, ela ainda abraça ali, no final, as propriedades do Baso ali, do Landúcia, se eu não estiver enganado, e onde ela finda na divisa com a ferrovia. Essa é uma delimitação da macrozona de expansão urbana. Que no zoneamento passa a ser zona de expansão urbana e aonde vai ser aplicado a outorga onerosa por por mudança de uso, né? Isso. Perfeito. E agora a zona de uso misto. Tem uma... Que é essa amarelinha aí, né? Menor. Ela... Vamos pegar um início dela, só para dar uma referência para a população ter a ideia de onde ela se inicia e onde ela termina, né? Bom, pode diminuir. Isso aí tá bom. Bom, aí, perfeito. Ela tem lá um início na estrada municipal também, que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, né? Que é onde tem o radar ali, pessoal. Né? Onde tem o radar, tem uma
subindo de Laranjal Paulista sentido a Jumirim, bem no radar à direita tem uma estrada, né? Se você vai sair da rodovia, vai acessar essa estrada, que é onde é o início dessa zona mista, né? Aí ela tem essa configuração de zona de uso misto. Aí ela vai margeando ali a zona industrial, com essas delimitações aqui, né, com a zona rural. Aí ela encontra aqui, depois ela abre, parou, Sandra, tá ótimo aí. Depois ela abre e faz um encontro, né, praticamente com a ferrovia. Aí ela vai seguindo pela rodovia até chegar aqui próximo a Vila Jorge, vou dar uma referência, né, como fechando o perímetro dessa zona mista. Tem uma outra área de zona de uso misto. Você quer explicar aí, Edgar? Oi, Sandra, pode repetir? Tem uma outra área que é zona de uso misto aqui, ó. Você quer explicar também? Sim, posso. Essa é ela como um todo, né? Essa figura, isso. Bom, essa outra área de uso misto, ela tem, pode ser aí mesmo onde estava, viu, Sandra? Ela tem início aqui na rua Escatena, né? Isso. Ela tem início aqui próximo aqui ao estádio municipal, né? O centro esportivo. Ela só é contornada aqui pela zona exclusivamente residencial. Ela desce a rua Escatena, depois ela pega o sentido da Manuel Novaes, vai até a Câmara Municipal, contorna pela rodovia Marechal Rondon, abre lá embaixo, onde ela vai até a área de preservação, pegando ali a indústria, ali a Ultramix, e aquela área da ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto do município, né? Lá na ET, ela sobe por aquela estrada, que é o acesso à ET, vem pela rodovia Marechal Rondon, né? E depois ela abre na rua Octávio Bertola, contornando, abraçando ali o empreendimento Világio Verde, localizado no bairro Ipiranga, né? Tem uma faixa ali, se eu não estou enganado, de 30 metros do lado esquerdo da rua Octávio Bertola, né? Contorna o empreendimento Világio Verde, vem aqui sentido a propriedade aqui da família Salles, onde já tem aqui aquela área que já foi objeto de pauta no momento de expansão urbana, que é uma área ali do senhor Flávio. Chega a um limite aqui de paralelo a Rondon, de aproximadamente 200, 250 metros da rodovia, até fazer o encontro com a zona industrial que eu tinha citado, que iniciava ali nas propriedades do Faulim, né? Aí ela retorna pela Marechal Rondon, né? Chega ali até a cerâmica Pazotto, ela abre no município, né? Contorna, né, na divisa com a zona industrial e a macrozona de expansão urbana, e vai encontrar no ponto inicial onde eu iniciei a fala desse perímetro. Essa é a configuração dessa segunda zona de uso misto. Eu quero ressaltar também que, pelo que eu já observei no chat, acho que a engenheira Adenilson já também está respondendo, falando, mencionando algumas coisas pelo chat, né? E alguma fala aí, Sandra? Agora eu estou lendo aqui, que eu estava acompanhando o mapa. Eu vou te parar a apresentação aqui. Encaminhar a localização do seu imóvel para o e-mail do plano diretor com a localização exata para podermos responder com mais precisão. Só teremos adequação quanto aos pagamentos corretos de IPTU.
Essa resposta é para vocês aí, essa pergunta é para vocês, tá? Com relação ao pagamento de IPTU ou ITR. Bom, eu vou reforçar aqui a pergunta do Antônio, né? Engenheiro Adenilson já pediu para que ele enviasse a localização via e-mail da propriedade. Seria aquele destacado. Então, eu estou reforçando, Antônio, que você encaminhe isso aí para ter uma análise, uma resposta mais concreta, né, embasada em cima da real localização da sua propriedade. Né? E a Câmara de Jumirim também fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: com a elaboração do plano diretor, teremos a adequação quanto aos pagamentos corretos de IPTU e ITR da zona rural, que hoje estamos tendo problemas com isso? Bom, tem um breve relato aqui, Câmara Municipal, do nosso técnico aqui, o engenheiro Adenilson, mas isso depois pode ser visto com mais calma e mais, né, profundamente a questão. Mas o engenheiro Adenilson está dizendo o seguinte: com a adequação do perímetro urbano, haverá lançamento apenas para quem está dentro do mesmo, né? Lembrando que há lei do município para imóveis com características rurais, que estão dentro do perímetro urbano, que não pagarão o IPTU, né? Aí tem também outras questões referente ao Código Tributário, que talvez possa, né, já pertence à Secretaria Municipal de Fazenda, mas, assim, volto a ressaltar que qualquer dúvida, qualquer situação, eu acho de extrema importância que sejam fornecidos dados mais reais, concretos, principalmente a localização, né, para que a gente depois possa estar fazendo uma análise mais profunda e real sobre cada questão, ok? Eu vou só responder rapidamente a Tanira. Tanira, foi o que a gente acabou de fazer, que a gente mostrou zona por zona, agora no Google Map. Você não acompanhou? Correto, Edgar? A Tanira está perguntando que, assim que possível, demonstrar Correto. através do primeiro mapa os limites das zonas para facilitar a visualização. Foi o que nós acabamos de fazer. Nós pegamos um mapa, né, numa foto aérea, e indicamos os limites. Ok, Sandra, correto. Nós indicamos os limites no mapa, na foto aérea. Danilo, não, as áreas propostas como sendo áreas para expansão urbana é aquela destacada em azul. Mas a gente pode verificar, analisar a sua proposta, se você tiver alguma ideia e assim, um parecer técnico da necessidade de expansão urbana em outros pontos. Mas a gente entende que existe muita área ainda não utilizada no perímetro urbano consolidado, no perímetro que foi deixado como macrozona urbana, e bastante área também nessa macrozona de expansão. Mas com toda certeza a gente analisa caso você tenha uma outra proposta de área de expansão urbana. Bem, também tem a pergunta do Jorge César, né? A pergunta do Jorge é a seguinte: qual é a ideia nesse plano para se determinar uma área predominante industrial tão extensa no município? Como é que é? Deixa eu... Vou repetir a pergunta do Jorge César, Sandra.
qual é a ideia nesse plano para se determinar uma área predominante industrial tão extensa no município? Porque foi entendido junto à prefeitura, nós conversamos com a prefeitura, discutimos, tem um diagnóstico técnico que foi elaborado nas etapas 2 e 3, e nós entendemos que existe um potencial para desenvolvimento de indústrias no município. Mas, com toda certeza, se você tiver um argumento contrário, vai ser muito interessante que você nos apresente, para que a gente possa analisar e, quem sabe, revisar esse perímetro de zona industrial. Mas, normalmente, quando a gente define um zoneamento, a gente define com base num estudo técnico que foi feito justamente nas etapas 2 e 3, e com o histórico do município, com a evolução e com as propostas de governo, com o pessoal da engenharia, com as outras secretarias, algumas vezes com a identificação da necessidade de uma geração de emprego e renda, de manter uma população mais jovem no município, e a gente passa a entender que existe uma necessidade de desenvolver uma área industrial, mas, novamente, repito, que é muito bem-vinda a sua proposta de diminuição dessa área, dessa zona industrial, que também tecnicamente justificado, da necessidade de diminuição desse perímetro. Então, nós estamos à disposição, e o e-mail pdm@jumirim.sp.gov.br está aí para vocês justamente colocarem isso, tá bom? Será que eu respondi? Ok, Sandra, eu só vou aproveitar a sua fala sobre essa questão e fazer Complemento. talvez seria um complemento, né? A zona industrial, ela praticamente é a mesma que já existia, né? Na nossa lei em vigor, que é a Lei 60 de 2010, né? Então, entendemos dessa forma realmente que, por ela ser lindeira à rodovia Marechal Rondon, né, existe uma facilidade, um potencial grande para a instalação de empresas, indústrias, né? Porém, na lei em vigor, ela era exatamente limitada para a instalação de indústrias, né? E a gente já teve, né, exemplos de que proprietários de propriedades que estavam inseridos dentro desse zoneamento queriam pleitear outros segmentos, vamos dizer, construção habitacional, comércio, na lei em vigor era vedado. Agora, nós praticamente estamos mantendo o mesmo perímetro e estamos fazendo a consideração de ter a possibilidade de haver residência, como você fez na sua apresentação, e comércio, né? Então, isso, a princípio, há um entendimento por parte do município de que vai viabilizar outros segmentos, mesmo na zona industrial, né? Isso eu falei há pouco aqui com o técnico engenheiro Adenilson, que também me confirmou isso, né? E apenas ela teve uma leve diferença no traçado, onde eu já tinha citado que era a região lá do abatedouro de aves, né? Porque lá a gente fez, achamos prudente, subir um pouco essa zona industrial, justamente por considerar que já tem a empresa instalada. Quer dizer, na verdade, é adequar uma situação para que aquela área instalada já não fique fora, quer dizer, ela já está consolidada. Então, esse um complemento que eu gostaria e acabei de realizar. Bem, tem acho que é uma outra pergunta aqui da Tanira, né? Perdão.
Posso ter perdido a fala sobre a pergunta feita pela Câmara quanto à tributação. Os munícipes deverão apresentar para a Prefeitura sua área ou as atualizações serão automáticas? Sandra? Com relação ao plano diretor, quando ele for aprovado, aquilo que for definido como ZR1, ou zona de expansão, ou zona industrial, já vai estar definido no zoneamento. A forma como a prefeitura vai implementar essa cobrança, aí já é um processo de gestão. É uma questão de gestão. Eu li a sua pergunta, mas eu entendi... não sei se eu entendi corretamente, então não sei se eu estou te respondendo. Mas uma coisa é o plano diretor. Quando a lei for aprovada, vai estar valendo aquele macrozoneamento que nós apresentamos, ou com suas alterações, né, que vocês estão trazendo agora, com aquele zoneamento, com aqueles coeficientes, com aqueles índices urbanísticos. Isso é uma coisa, a lei do plano diretor. O seu terreno está numa área que era rural, passou a ser urbana, era urbana, passou a ser rural, enfim, eu não sei aonde é que está o seu terreno, o seu lote, né? Mas isso aí é um segundo processo, que é um processo de implementação do plano diretor, é um processo de gestão, de cobrança, que aí a prefeitura vai fazer aí da maneira que tem que fazer. Correto, Edgar? Será que foi isso que ela perguntou? Eu entendi assim. Como é que se ela vai receber um carnê de IPTU, não é isso? Isso. Sua área, era essa a situação mesmo? Então, é isso. É isso assim. Primeiro, né, se você for aprovar o seu projeto, a prefeitura não vai lhe procurar, você que vai ver que o seu projeto está dentro de uma zona específica com um coeficiente, vai apresentar o projeto na prefeitura atendendo aqueles índices urbanísticos, e a prefeitura vai avaliar. Isso, eu vou fazer só mais um complemento também a isso. Acho que o prefeito quer falar. Exatamente. Pois não, prefeito, com a palavra. Pode falar, prefeito. Sandra e Edgar, eu acho que ficou faltando a apresentação de duas zonas. A zona predominante social, onde abrange a Rosa de Saron, o condomínio Aliança, Greca e Beira Rio, e também como se fala? Aonde que Tadeu está fazendo o loteamento dele lá embaixo, perto do Silvestrim. Ficou faltando demonstrar no mapa de zoneamento. Sim. Gostaria que a Sandra desse uma explicação a respeito disso. Ainda não estão indicadas, isso é uma proposta que o prefeito trouxe na nossa última reunião, que ele quer que isso fique definido na lei para que facilite o processo de regularização fundiária dessas áreas, para que seja possível. Então, essa é uma proposta do prefeito, e ele está nos chamando a atenção aqui de novo, a respeito da necessidade e da importância de indicar essas zonas de especial interesse social. E Sim. Nós vamos, com certeza, indicar e inserir isso, incorporar isso ao texto da lei, prefeito. E também, Sandra, essa área onde que está localizado o bairro aí que o Ademir do Nascimento se encontra, é uma área devoluta, que é da União, então você teria que inserir ela também no regulamento do interesse social. Para que possa ser regularizada, para que possa ter regularização fundiária mais tarde. Agora, lá embaixo do Tadeu Fávaro... Essa é uma proposta de extrema importância e que nós não vamos deixar de incorporar o texto da lei, prefeito. Sandra. Está registrado aqui. Sandra? Me ouve? Estou te ouvindo, pode falar. Pode abrir aquele mapa lá novamente, faz favor? Posso. Deixa eu só compartilhar aqui.
Então, mas ela não mostrou. Esqueceu de falar. Mas ela não mostrou. Prefeito, eu vou apresentar para o senhor. É essa aqui, ó. Isso. Agora melhorou. Bom, E a pode outra... deixar aí, Sandra. Eu já vou explicar onde que são cada Ah, localização. tá. É que ficou faltando essas 4 E áreas. as chácaras também. Perfeito, prefeito. Parabéns pela Perfeito, sua prefeito. observação. Muito obrigada. E obrigado, perfeito. Bom, essa área aí, pode deixar só ela mesmo, Sandra? Bem um zoom. Bem pertinho? Isso. Bom, aproveitando aí a fala do prefeito, o que o prefeito estava citando são umas áreas mais distantes, né? Que são áreas de interesse social, né? Que esse triângulo vermelho, ele é a delimitação de onde existe, todo mundo conhece, pelo título de Rosas de Saron, né? É a estrada vicinal Jumirim-Cerquilho, né? Que vai lá para o sentido da represa. Então, essa identificação é o Rosas de Saron. Como é que você... É de interesse social, né, Sandra, que você fez a nomenclatura, né? Área de interesse social. Isso. Logo mais abaixo, desce, Sandra, fazendo um favor. Isso, perfeito. Não, aquele amarelinho lá que eu já queria estar na mesma localidade. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Essa figura amarela, população, essa figura amarela, ela é a delimitação, se eu não estou enganado, do Aliança, conhecido como Aliança, correto, né, Denilson? É o Aliança, onde tem lá umas chácaras, né, beira-rio. Degar, senhor? Próximo ao Rosa de Sarão é o Aliança. Isso. Então, lá acima estava o Rosas de Sarão, aí tem um caminho que desce na nossa divisa com o município de Cerquilho, que é o Rio Sorocaba, né? Então, a margem do Rio Sorocaba tem essas chácaras que está visivelmente na tela, que são conhecidos como o Aliança, né? Então, são áreas de... O Aliança, ele está com que título? Área de interesse social. Também, né? São chácaras que não têm regularidade atualmente pelo município, né? Com aprovação. Edgar? Senhor? Essas três conjuntos habitacionais que são Chácara Aliança, Beira Rio e Grec, elas têm que ser consideradas como de interesse social, porque senão nós não vamos conseguir regularizar essas áreas. Sim. Elas estão no plano, na lei, com esse objetivo, prefeito. Certo. Fica tranquilo, nós não vamos deixar passar isso, prefeito. Inclusive, nós vamos incorporar um texto à lei e não só espacializar essas áreas. Na verdade, o objetivo é exatamente isso, oferecer a essas áreas a condição da regularização, né? E se tratando que agora, né, já estamos vivendo um momento que tem a lei que foi, se eu não me engano, em 2017, né, da regularização fundiária, né? Então, quer dizer, a gente já vai deixar essas áreas delimitadas e considerado para facilitar essa regularização dessas áreas. Posso parar de compartilhar aqui? Desce, Sandra, margeando o Rio Sorocaba, que tem outras áreas. Faz favor. Bem, vamos pegar essa aí, tá ótimo. Tá bom, Sandra, pare aí. Tá ok. Bom, aonde está essa pescaria aí escrito no mapa, né? Pescaria, sogro, sei lá se é isso, é o Ferroligas, certo? A referência ao Ferroligas, que é a ponte, né? Onde finaliza a nossa estrada vicinal Jumirim-Cerquilho. Essa tira margeando o Rio Sorocaba estreita,
é constituída novamente de chácaras de recreio, né? Ela é conhecida como o Aliança, né? Então, ela também já está delimitada, está no território jumiriense, está delimitado para o mesmo segmento de futura regularização fundiária. Mais adiante, tem um intervalo, né? Pode caminhar de lado, Sandra, porque aí a gente pega o GREC. Isso, perfeito. Mais adiante, após um pequeno intervalo, tem uma outra figura que é conhecido como condomínio GREC, né? É uma faixa um pouco mais larga. Não, é a anterior, Sandra. Anterior, isso Anterior. aí. Essa daí. Isso, essa aí. Pega ela inteira, por gentileza. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Toda a população conhece bem o nosso território, vai se localizar, acho que tranquilamente. Porém, mesmo assim, eu ressalto, quem permanecer com dúvidas, que nos informe através do e-mail, né? Ou através também de contato aqui com a gente na prefeitura. Essa área, voltando a falar dela, é o condomínio GREC, né? Ele é constituído lá, se não me falha a memória, por aproximadamente 50 chácaras, né? Então, a gente também já está fazendo essa delimitação, né? Deixando esse interesse social para que a próxima gestão possa fazer a regularização dessa área. Dá um pequeno intervalo novamente, né? E aí nós vamos para uma outra área, que é na mesma característica, né? São chácaras, beira Rio Sorocaba, né? Eu vou citar ela aqui como referência para todos, que ela já é ali o Manoel Logário, o conhecido, né? O pessoal fala Alvimar, né? Então, é essa figura aí, é o perímetro de um outro aglomerado de chácaras, certo? Que também se encontra na mesma condição. Sandra, eu vou pedir para você, por gentileza, agora, ir lá próximo ao Faulim, onde a gente tem uma área lá, lindeira à ferrovia, por gentileza. Uma área, se eu não me engano, em vermelha também. Próximo ao azul aí. Isso, aí mesmo? Chegar um pouco mais perto. É ali condomínio do Ademir. Positivo, prefeito. Bem, essa figura em vermelho, pessoal, ela é uma área que hoje ela também se encontra bastante ocupada, né? É uma área que nós, enquanto município, estamos impossibilitados, né, de regularização até o momento. É uma área que tem várias residências. Então, a gente já deixou essa figura delimitada para também facilitar a regularização, né, dessa área. É uma área que, vou dizer aqui, que é conhecida como a área lá o proprietário maior é o Ademir do Nascimento, né? Correto, prefeito? Sim, exatamente. Sandra, vamos para a próxima área, que é uma área lá onde já está consolidado um empreendimento de chácaras de propriedade do senhor Benedito Tadeu Fávero. Qual a região? Norte. Isso, aí mesmo. Esse amarelinho aí. É isso aí, Sandra. Isso aí. Pode. Aí tá bom, Sandra. Perfeito. Acho que tá ok. Bom, essa delimitação, população, é o seguinte. Ela se dá o acesso aqui pelo empreendimento aqui, o bairro Morada do Sol, né? Após o término do Morada do Sol, segue pela estrada municipal, que vai em sentido ao bairro Entre Rios, né? Chegando nessa alça à direita, tem uma descida, que é uma outra estrada municipal, que chega até essa figura amarela, que é a delimitação da existência já de um empreendimento regular no município, aprovado na modalidade chácaras de recreios e lazer, né?
Então, ela já é legalizada, porém, como ela está consolidada, a gente está deixando ela como uma área urbana, né? Então, quer dizer, existem já o fracionamento de chácaras aí, que não está ainda edificado. Pode dar um zoom, por gentileza, Sandra? Ok. Aí já mostra legal. Então, já dá para se perceber que já tem propriedades, né, com aprovações junto ao município, todo regular, e outras propriedades que ainda os proprietários não pleitearam a edificação, a construção, né? Mas elas já são áreas aptas, né? Então, por isso, ela já ficou aí delimitado como urbano, porque nesse pleito do plano diretor, existia aí uma delimitação da área urbana em uma faixa paralela a Marechal Rondon, considerando ali próxima ao posto Juma, em uma extensão de 1.500 metros, né? E, nesse momento, essa área foi reduzida, né, da expansão urbana, até mesmo por questionamento dos proprietários dessas áreas, porque existe argumentos desses proprietários que eles utilizam muito para finalidade ainda agropecuária, né? Então, nesse momento do PDM, essa extensão de 1.500 metros paralelo à rodovia, até chegar à divisa com o município de Laranjal Paulista, ela foi reduzida, mas ela foi reduzida principalmente por esse critério, um critério de questionamento que até faria um gancho na pergunta que teve anterior, eu não me recordo de quem, sobre a tributação de IPTU nessas áreas, né? Que, inclusive, já foi motivo de várias reuniões né, nesse mandato, né, com a participação de proprietários, de empresários. E então, nesse momento do PDM, está sendo apresentada essa proposta em virtude desses apontamentos e questionamentos, principalmente desses proprietários, né? Então, por isso, eu ressalto, a gente fez essa mancha de área urbana aí, porque essa, oficialmente, ela já está consolidada, ok? Mais alguma área, será? Eu acho que... O Edgar, Senhor? Edgar e Sandra, você falou duas ou três vezes a área urbana, né? Essa aí é de que está o empreendimento do Tadeu Fávaro. Sim. Não seria a área de expansão urbana? Eu entendo que não, porque ela já foi expandida, né? E hoje ela já é consolidada. Se eu tiver errado, Sandra, você pode me corrigir? Ou seria expansão? Essa área em amarelo aqui, eu não, de cabeça não sei, tem que jogar o mapa de macrozoneamento e fazer a confrontação aí. De cabeça não consigo, mas me parece que é uma macrozona rural ali. Deixa eu voltar aqui. É uma macrozona rural, sim, Sandra. Ela está dentro de uma macrozona rural. Sim, prefeito. Sim, qual é a pergunta, então? Sim, mas dentro de uma macrozona rural, acabei de ver. Ou numa macrozona rural, ou numa zona rural, ou numa zona de proteção ambiental. Sim, mas assim, ó, o meu entendimento é o seguinte, ela tem a sua delimitação, certo? Essa delimitação, ela está dentro da zona urbana, porém, como esse empreendimento já é constituído e aprovado com a única e exclusiva finalidade de chácaras, ela só pode ser constituída o segmento neste quesito, mas ela é uma zona urbana, por isso ela fica apta a uma aprovação, né, de uma construção... É um projeto já aprovado pelo município. Positivo. Para a construção de chácaras com lotes inferiores a 20 mil metros quadrados, portanto, não tem característica de zona rural, de loteamento rural, não é isso? Perfeito.
Perfeito. Então, ela tem que, pelo direito que já garantiu de aprovação de uso como área urbana, ser considerada uma área urbana, ainda que isolada, ainda que ela crie ali um grande vazio entre uma área urbana consolidada, não é isso? Positivo. E uma outra, até chegar até ela, não tem como vocês reverterem aquilo que já foi aprovado. É isso. Exatamente, exatamente. Porém, ela está, por exemplo, pode montar um comércio lá, está vedado. Seria vedado pelo seguinte fato, porque para as diretrizes da aprovação das chácaras de recreio, ela é única e exclusiva com esse objetivo, né? Então, ela vai se enquadrar dentro disso, mesmo ela estando como zona urbana. Vamos verificar aqui se tem mais alguma pergunta. O engenheiro Adenilson já vem pelo chat se manifestando com as pessoas. Eu parei de acompanhar o chat agora e... Bem, a princípio, eu acho que é isso aí, né? Já passamos por essas etapas da apresentação de hoje e acho que foi, na medida do possível, já respondido algumas questões, mas eu ressalto que, né, nós vamos continuar atendendo pelo e-mail do PDM, como já foi citado anteriormente esse canal, né, do e-mail. E para o encerramento, né, eu acho que tem mais uma alguma pergunta que consideração vocês... aí, Sandra? Será que o Adenilson já respondeu o seu Antônio, né? Sim. Mais alguma Acho que sim, consideração? não. Não, eu achei muito interessante as perguntas. Muito boa audiência. Ok, Muito obrigada. ok. A quem... Senhor prefeito, mais alguma consideração? Sim, gostaria que a Cassandra fizesse uma explanação a respeito do aproveitamento. Praticamente, para quem está ouvindo, inclusive para mim, se eu estivesse ouvindo e não estivesse por dentro do assunto, seria uma colocação estranha, diferente. Mas gostaria que você, Sandra, explicasse o aproveitamento do 0,5, 0,1 e 0,1. O coeficiente... Nossa, tá meio... O áudio do prefeito está um pouco ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu acho que o prefeito está falando de coeficiente, Sandra, naqueles coeficientes apresentados. Isso, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo do prefeito que estava um pouco ruim, vamos lá. mas o que ele quer saber é para dar uma explicação daquela tabela de coeficiente. Isso. Como é que vai funcionar aqueles coeficientes? Como vão funcionar os coeficientes? Perfeito, é isso que ele... Porque isso daí, viu, Edgar? Então... Viu, Edgar? Porque esse assunto aí interessa a todos que vão construir alguma casa, algum predinho. Isso. Sim. Interessa a todos. É uma pergunta... Sim, importante. Eu vou parar de... Então, são 3 coeficientes: um coeficiente mínimo, um coeficiente básico e um coeficiente máximo. O coeficiente mínimo é para aplicação de parcelamento, edificação e utilização compulsório, o PEUC. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma área muito, muito grande, que tem ali toda a infraestrutura, tem vias, está próximo de equipamentos, e ela diz que ela está utilizando aquela área ali porque ela tem uma construção. Então, a gente estabelece ali um mínimo de metro quadrado de construção que tem que ter nessa área, para que ela possa realmente ser considerada útil, né? Para ser uma área considerada útil. Abaixo disso, que é o 0,5, ela tem a aplicação aí da PEUC, então. O coeficiente básico é um índice que, multiplicado a metragem quadrada do terreno, representa
o que você tem como direito de construção. Então, você tem um terreno de 100 metros quadrados e você tem um coeficiente de 2, você tem o direito de construir no seu terreno 200 metros quadrados, atendidas os outros índices urbanísticos, taxa de ocupação, gabarito e etc. O coeficiente máximo, ele é utilizado para aplicação de outorga onerosa do direito de construir ou outorga onerosa de mudança de alteração de uso, de um rural para urbano e de direito de construir. Então, se o empreendedor chega ele tem um terreno de 100 metros quadrados e ele tem o direito de construir 100 metros quadrados, mas ele quer construir 200 metros quadrados, ele então paga a outorga onerosa pelo direito de construir a mais. Então, isso resume, né, esses coeficientes, eles resumem o que é efetivamente um plano diretor, não é? Que é uma carta aí com direitos e deveres de toda a população, de todas aquelas pessoas que estão interessadas em construir, em desenvolver, em investir no município. Então, esse coeficiente máximo, a diferença daquilo que você pode como básico e para o que você tem como máximo, é aquele direito a mais que você tem a construir, além do seu direito adquirido com o coeficiente básico. Eu expliquei, prefeito? Era isso? Ficou meio embolado. Ficou meio embolado. Vou voltar, então. Vou falar mais devagar. Eu gostaria que você explicasse, Sandra, assim, por exemplo, um terreno de 200 metros quadrados, certo? O coeficiente, por exemplo, 0,5, eu posso construir 5, 2, 10, 100 metros quadrados de área, certo? Isso. Concorda? Esse é o coeficiente mínimo que você tem que ter. Abaixo disso, você já vai ser aplicado o parcelamento, edificação e utilização compulsório. Exatamente. Porque você não está usando o terreno devidamente. Então, se a pessoa tem 3.000 metros quadrados de área e tem ali uma construção que representa menos de 0,5, é possível aplicar sobre esse terreno o parcelamento, edificação e utilização compulsório, que é justamente o início do processo de aplicação do IPTU progressivo no tempo e para incentivar o proprietário desse imóvel a construir, a fazer com que aquele imóvel cumpra a sua função social, que ele está localizado aonde ele está recebendo infraestrutura, né, e está próximo de locais que têm equipamento público, então, para que ele faça com que essa sua propriedade cumpra a função social, que são a base da Constituição do Estado, de São Paulo, da Carta Magna e da Lei do Estatuto da Cidade, que a propriedade cumpra a sua função social. E é isso. Aí, esse mínimo é justamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Sandra, eu gostaria de saber se o Edgar tem alguma colocação para fazer a respeito Alguma pergunta? Desse aproveitamento aí. Então, esse aproveitamento, estão me ouvindo? Estamos. Então, sobre essa questão do coeficiente de aproveitamento, a princípio, nós aqui da Secretaria de Obras, eu e o Adenilson, essa questão do mínimo, a gente ficou com uma dúvida na questão pelo seguinte: vamos considerar um terreno mínimo, né, que é um lote mínimo em Jumirim, de 200 metros quadrados, né? Ele se tornaria
Sandra, a obrigatoriedade de ter uma construção mínima de 100 metros quadrados, é isso? Digamos, pode voltar? Um lote de 1.000 metros Não, quadrados. vou repetir. 200 metros. 200 metros quadrados. A nossa legislação, e o plano está trabalhando nesse sentido, PDM, de que existe a possibilidade de um fracionamento de um lote na modalidade mínima de 9 metros de testado, ou seja, 200 metros quadrados, né? Vamos Em, trabalhar... algumas zonas. Isso. Em outras zonas, esse tamanho mínimo Sim, é mas diferente. vamos Tá. trabalhar com Nós o estamos exemplo... falando de tamanho mínimo de lote e tamanho mínimo de testada. Certo. Ok. Mas vamos trabalhar com o exemplo de um lote mínimo de 200 metros quadrados, ok? Sim. Considerando esse CA mínimo, o coeficiente de aproveitamento mínimo, 0,5, para uma aprovação de um projeto, seria obrigatório o projeto apresentar um mínimo de 100 metros quadrados? Essa é a minha pergunta. Eu vou precisar anotar essa pergunta aqui, se você puder registrar no chat e perguntar ao nosso especialista para te responder com mais segurança. Certo. Você tem um lote, vamos lá, deixa eu registrar aqui no áudio também. Você tem um lote de 200 metros quadrados, considerando o 0,5, isso significa que, no mínimo, o seu lote tem que ter 100 metros quadrados construídos. Abaixo disso, você teria a aplicação da PELC nesse lote de 200 metros quadrados. É essa a pergunta, não é isso? Essa é a pergunta. É isso mesmo. É isso aí, o ponto principal é o seguinte, quer dizer que eu tenho um lote de 200 metros quadrados, se eu tiver uma construção nesse lote de 200 metros quadrados, de 30 metros quadrados, eu vou pagar a PELC? Essa é a pergunta. Não, ok. Acho que essa pergunta já tem a resposta aqui, né? Nós já enviamos aquelas perguntas? A gente está consultando o material aqui. Que a gente já enviou. Só tem o Denilson está verificando aqui. Porque, assim, a princípio foi a única dúvida que eu tive em cima disso, porque, assim, ó, há uma preocupação, porque normalmente nesses lotes mínimos, 200 metros, há aquele interessado, o munícipe, que pleiteia, né, um financiamento junto a uma caixa econômica, junto a um banco, uma instituição, a aquisição do terreno, mais a construção da sua moradia, né? E normalmente, nesses casos, já são projetos limitados, né? Em torno de 40, 50 metros quadrados, chega até a ter casos de moradia econômica com 30 e poucos metros quadrados. E isso a legislação permite, né? A moradia econômica. Então, eu só estou preocupado se isso não vai interferir nisso, né? Então, quer dizer, mínimo, mas me parece que... Não faz o menor sentido... Isso, me parece que não. Cobrar, não faz o menor sentido cobrar IPTU progressivo de alguém que tem um lote de 200 metros quadrados, né? Então, e que vai construir 30 metros quadrados. Não faz sentido pagar, mas o que a gente precisa deixar claro no texto da lei é que não tenha que não abra nenhum precedente para cobrança desse IPTU progressivo para pessoas que têm um lote de 200 metros quadrados e que caracterizadamente não têm intenção de especular no município, para ser bem claro, não é isso? Você concorda comigo? E é isso que vocês estão nos pedindo, para que a gente deixe isso mais claro no texto da lei, que não vai haver a possibilidade do município passar a cobrar de uma pessoa que tenha comprado um lote, né, de
metros quadrados e que falou, olha, eu não tenho condições de construir imediatamente 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Eu vou construir 30 metros quadrados. E aí ela abre o precedente para abrir para cobrança de IPTU progressivo. É isso que você quer deixar bem fechado no texto da lei, para que não tenha esse tipo de dúvida. É isso? Eu resumi? É isso mesmo? É isso aí, Sandra. Inclusive, eu já estou aqui com essa definição. Eu perguntei, eu mesmo vou responder. Tá lá naqueles questionamentos que vocês passaram para mim, para a gente? Isso. Então o consultor respondeu. Sim, não, vai ser possível. Aquela minha pergunta vai ser possível. Em relação à construção, à edificação, vai ser possível um projeto com menor área do que o coeficiente mínimo de aproveitamento. Porém, vai ser aquela... Como que é a palavra? A aplicação, né, do parcelamento compulsório, ele vai haver conforme a norma técnica para essa finalidade, né? Mas de qualquer forma, eu vou dar uma lida com mais calma aqui, mas de qualquer forma, a gente vai ter que deixar isso mais claro na lei, né? Porque essa questão de aplicação de instrumento de política urbana, apesar de muito antigo, porque isso vem, o IPTU progressivo, por exemplo, vem de 1988 da Constituição Federal, mas e já foi em 2001 regulamentado na Lei do Estatuto da Cidade. Então, de 2001 para cá, 19 anos, né? Mas agora que os municípios pequenos estão pensando na possibilidade de aplicação disso como uma forma de trazer recursos para o município, para os municípios, especialmente os pequenos, né, que precisam cada vez mais desses recursos e que estão tendo cada vez mais dificuldade de lidar com as suas contas, enfim, todas, né, de manutenção de postos de saúde, de escolas. Então, essa questão é um pouco nova e a gente precisa deixar isso claro para que a gente, com o objetivo de fazer com que as áreas grandes sejam ocupadas, né, cumpram sua função social, que a gente não prejudique quem é pequeno e que justamente não construiu mais pelo fato de não ter condições financeiras até de construir um valor maior. Então, eu vou analisar isso aqui com muita calma e nós vamos deixar isso claro na lei. Perfeito, é isso aí. Mais alguma consideração? Você ia responder alguma coisa? Você quer responder? Não, já fechamos esse tema aí. Mais alguma coisa, prefeito? Taxa de permeabilidade? Não, satisfeito. Não há mais alguma dúvida, não. Agora, eu só gostaria que o Edgar anunciasse a próxima audiência pública e convidar novamente a população para participar, inclusive os vereadores. Perfeito. Agora que eu vi que eu estava compartilhando a tela. Então, dando prosseguimento, né, entrando na fase do encerramento dessa audiência pública. Bem, pessoal, vamos para a parte final dessa apresentação, né, que é o encerramento. Porém, eu quero informar que a apresentação do PDM estará disponível no site da Prefeitura e, como já falado, vou reforçar novamente a participação da população, né, que poderá encaminhar suas perguntas, sugestões ao e-mail do pdm@jumirim.sp.gov.br até o dia 13/10, né, onde vai ser a data e o horário das 9 horas, que vai ser realizada a segunda audiência pública, onde será novamente apresentado o PDM, assim como a manifestação técnica, né, da empresa, da Sandra, dos técnicos da prefeitura,
ou seja, as análises referentes às perguntas, sugestões, entre outras necessidades, que surgirão até a data do dia 13, né? Seja pelo e-mail ou por contato, né, de pessoas. Então, novamente, agradecendo, né? Eu acho que era, perdão te interromper, que eu sei que você está finalizando aí, Certo? mas eu acho que Opa, era bom esclarecer ao Jorge César, que eu não sei se ele fez uma pergunta ou se foi uma afirmação, isso vai onerar o cidadão nos projetos de baixa renda. Jorge, definitivamente não. O objetivo não é esse. O objetivo é que a lei do plano diretor faça com que a propriedade cumpra sua função social. E todos os cuidados e todo o conhecimento técnico da empresa e da equipe da prefeitura será levado em consideração e será utilizado para que a gente consolide isso como uma realidade no município de Jumirim. Esse é o objetivo da equipe técnica e principalmente o objetivo do prefeito, que acompanhou esse processo desde a primeira reunião, de uma primeira reunião de se conhecer, de dizer muito prazer. Então, isso eu quero deixar aqui bem esclarecido, que a gente faz trabalhos para o país inteiro, e quando a gente encontra uma prefeitura comprometida como a prefeitura de Jumirim, é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande trabalhar, porque tudo que é lei e tudo que é de mais moderno em urbanismo, a gente está podendo ter abertura para trazer ao município de Jumirim. Então, a gente tem só que agradecer, e você, como munícipe, pode dormir tranquilo, porque se por acaso a gente fosse se desviar, o prefeito nos voltaria, como fez com relação à indicação das zonas de especial interesse social. Viu? E muitíssimo obrigado pela sua participação. é isso aí. Eu vou reforçar, agradecer a participação de todos, né? E já aproveitar o momento para convidar todos, né? A comunidade, a população, as autoridades, né? Que participem da segunda audiência, que já está, né? Agendada para o dia 13/10, às 9 horas, né? O mesmo horário que nós iniciamos hoje, né? E agradecer e, assim, dizer da importância novamente da participação de todos, né? Quero agradecer a Sandra pela apresentação, né? Ao senhor prefeito pela contribuição nesta primeira audiência, né? E principalmente a população e a vocês que hoje, né, já participaram aí via chat, né? E, então, nada mais a tratar nesse momento. Eu declaro encerrada a primeira audiência pública do Plano Diretor Municipal de Jumirim. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima audiência. Obrigada. Edgar, se você puder ficar um pouquinho para a gente conversar, só registrar tudo que a gente conversou aqui, para não